Imagine um vasto território selvagem, onde pradarias sem fim se estendem até o horizonte. O vento sopra, levantando poeira enquanto bandos de herbívoros gigantes vagam pela paisagem. Entre eles, escondido nas sombras e sempre à espreita, está um dos predadores mais formidáveis que já caminhou sobre a terra, o Epícion. Este não é apenas mais um canídeo. O Epícion era um verdadeiro titã, o maior de sua espécie, pesando mais de 150 kg e com um corpo que combinava agilidade e força bruta. Ele governava as planícies há milhões de anos, caçando suas presas com precisão mortal. Mas, por mais imponente que fosse, o Epícion hoje é pouco lembrado, ofuscado por seus descendentes mais modernos, como os lobos e cães que conhecemos tão bem. Mas como era a vida desse gigante? Como ele sobreviveu em um mundo selvagem e implacável? E o que levou à sua extinção? Junte-se a nós nesta jornada fascinante ao passado para descobrir os segredos do maior canídeo que já existiu. Para entender a magnitude do Epícion, vamos começar comparando com seus parentes mais próximos. Imagine o lobo cinzento, um dos predadores mais temidos do mundo moderno. Com cerca de 40 kg, o lobo é um caçador ágil e eficiente. Agora, aumente esse lobo em tamanho e força dobrado, talvez até triplicando seu peso, e você terá uma ideia aproximada do que foi o Epícion. O Epícion, que viveu durante o período Mioceno, cerca de 10 a 15 milhões de anos atrás, era um superpredador. Ele não era apenas o maior canídeo já registrado, mas também um dos maiores predadores de seu tempo. Os machos adultos podiam pesar entre 150 e 170 kg e medir cerca de 1,5 m de comprimento. Sua estrutura era robusta, com pernas fortes e musculosas que sugerem um predador capaz de perseguir presas por longas distâncias, mas também capaz de abater grandes herbívoros com sua força bruta. Uma de suas características mais impressionantes era sua cabeça maciça, proporcionalmente maior que a de qualquer canídeo moderno. Dentro dessa poderosa mandíbula, dentes afiados e uma mordida esmagadora o tornavam capaz de triturar ossos, algo que poucos predadores podem fazer com eficiência. Isso o colocava em uma classe de predadores conhecidos como hipercarnívoros, especialistas em caçar grandes presas e muitas vezes, aproveitando-se de suas carcaças até o último pedaço, inclusive os ossos. Em termos de comportamento, embora os fósseis não revelem tudo, é possível que o Epícion, como os lobos modernos, vivesse e caçasse em grupos, aumentando suas chances de sucesso em abater presas de grande porte. Visualize uma matilha de predadores colossais, cercando uma manada de herbívoros, aguardando o momento exato para atacar. No entanto, esse superpredador não estava sozinho no topo da cadeia alimentar. Ele precisava lidar com uma série de concorrentes ferozes que também dominavam as planícies do Mioceno. Agora, visualize o ambiente em que o Epícion vivia. Estamos no período Mioceno, uma época de transformações drásticas. As florestas densas que outrora dominavam o planeta estavam dando lugar a vastas pradarias e savanas. A Terra passava por uma era de mudança climática, e com isso, novos habitats emergiam, forçando as criaturas a se adaptarem ou a perecerem. Imagine essas vastas planícies, salpicadas de pequenas florestas e rios sinuosos. Manadas de grandes herbívoros, como os ancestrais dos cavalos e camelos, percorrem essa paisagem. Mas não é um lugar tranquilo. Esses animais estão constantemente à espreita, sempre atentos aos predadores que espreitam nas sombras. Além do Epícion, o Mioceno era lar de uma série de outros temíveis caçadores. Felinos dente de sabre, ursos de grande porte e até mesmo outros canídeos menores, como os primeiros lobos, que faziam parte desse ecossistema. A competição era acirrada, e qualquer predador que quisesse prosperar tinha que ser não apenas forte, mas também estratégico. Esses ambientes abertos favoreciam caçadores com resistência e velocidade, mas também exigiam grande adaptabilidade para sobreviver às flutuações climáticas e à disponibilidade de presas. O Epícion, com suas habilidades únicas, parecia feito sob medida para esse mundo, mas mesmo ele enfrentava desafios constantes para manter sua supremacia nas planícies do Mioceno. O Epícion não era apenas grande. Ele era uma máquina de caça adaptada para o sucesso. Suas características físicas não eram meramente impressionantes. Elas eram essenciais para sua sobrevivência em um ambiente tão competitivo.
Imagine um corpo que combina a força de um urso com a agilidade de um lobo. Essa era a essência do Epícion. Uma das suas principais adaptações era sua mandíbula robusta, equipada com dentes afiados e poderosos. Com uma força de mordida que supera a de muitos predadores modernos, o Epícion era capaz de esmagar ossos com facilidade. Pense em como um pitbull, com sua mandíbula forte, pode segurar sua presa. Agora amplifique isso. Ele tinha o poder de não apenas caçar, mas de devorar a totalidade de suas presas, aproveitando todos os nutrientes, incluindo os ossos, que muitos outros predadores não poderiam tocar. Além disso, o Epícion possuía membros longos e musculosos, que proporcionavam uma velocidade surpreendente para um animal de seu tamanho. Imagine um corredor de maratona, mas muito mais forte. Essa combinação de força e velocidade significava que o Epícion podia não apenas alcançar suas presas, mas também persegui-las por longas distâncias, esgotando-as antes do ataque final. Essas adaptações físicas tornaram o Epícion um dos predadores mais formidáveis de seu tempo, um verdadeiro mestre de sua arte. Mas como todos os grandes predadores, ele também estava à mercê das mudanças que o mundo ao seu redor enfrentava. À medida que o Mioceno se aproximava do fim, mudanças dramáticas começaram a moldar o mundo que o Epícion conhecia. O clima começou a esfriar, e grandes áreas de pradaria começaram a se transformar em ambientes mais áridos e desertos. Imagine vastas planícies verdes se transformando em paisagens secas e desoladas, onde as fontes de alimento se tornavam cada vez mais escassas. Essas mudanças não apenas afetaram as presas que o Epícion caçava, mas também seu habitat. Os grandes herbívoros, que eram a principal fonte de alimento, começaram a se mover em busca de áreas mais férteis, forçando o Epícion a se adaptar rapidamente ou enfrentar a extinção. O número de presas diminuía, e a competição entre os predadores se tornava cada vez mais intensa. Os recursos se tornavam mais limitados, e cada caça se tornava uma luta desesperada pela sobrevivência. Em meio a essas mudanças, o Epícion começou a desaparecer. Os fósseis indicam que, em um espaço relativamente curto, as populações começaram a declinar, e com o tempo, esse titã da pré-história se tornaria uma memória distante. Imagine o silêncio que tomou conta das pradarias que antes eram preenchidas pelo rugido deste gigante, um eco de um tempo que não voltaria. Assim, o Epícion se juntou a uma longa lista de criaturas que não conseguiram se adaptar às mudanças implacáveis do planeta, marcando o fim de uma era e o desaparecimento de um dos mais grandiosos predadores da história. Embora o Epícion tenha desaparecido das pradarias do Mioceno, seu legado persiste nas criaturas que hoje habitam nosso planeta. À medida que as mudanças climáticas mudaram novos ecossistemas, os descendentes dos canídeos se adaptaram, levando à evolução de espécies que conhecemos hoje, como os lobos e os cães. O Epícion pode não estar mais aqui, mas suas características e adaptações perduraram através do tempo, influenciando a trajetória evolutiva de seus parentes. Pense nos lobos, que ainda capturam a essência do Epícion em sua estrutura social e comportamental. As matilhas de lobos que caçam em grupos, a cooperação entre eles e suas estratégias de caça são reflexos de habilidades que o Epícion provavelmente possuía. Da mesma forma, os cães modernos, que se tornaram companheiros inseparáveis da humanidade, também herdam traços ancestrais do Epícion. Sua força, resistência e instinto de caça continuam vivos, mesmo que manifestados de forma diferente em cada raça. Além disso, o Epícion nos ensina sobre a fragilidade da vida na Terra. Sua extinção, causada por mudanças climáticas e competição, serve como um alerta sobre como os ecossistemas são interligados e como a sobrevivência depende da capacidade de adaptação. Ao refletirmos sobre sua história, somos lembrados de que cada espécie tem um papel importante em seu habitat e que a biodiversidade é fundamental para a saúde do nosso planeta. A história deste canídeo colossal é um lembrete poderoso da interconexão entre todas as formas de vida. Sua extinção, causada por mudanças ambientais e a luta por recursos, nos faz refletir sobre a importância da preservação e da adaptação no mundo contemporâneo. Portanto, ao admirarmos a diversidade da vida ao nosso redor, devemos nos lembrar do Epícion e de sua luta. Que sua história nos inspire a valorizar e proteger o nosso planeta, garantindo que futuras gerações possam continuar a testemunhar a riqueza da vida em todas as suas formas.